Bom dia, paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei qual é o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu tô aqui passando para deixar uma palavra para o seu coração. Uma palavra que hoje eu estudava pela manhã e que edificou muito a minha fé e que espero que venha edificar a fé dos irmãos também. Se encontra em Atos, a palavra do Senhor, Atos 9, do versículo 32 ao 35, que vai falar sobre a cura de Enéas. Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos que estava na cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levanta-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Sarão viram Enéas e se converteram ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto eu li essa passagem pela manhã, algumas coisas, alguns pontos me chamaram a atenção. Nós podemos ver aqui que Pedro ele foi intencionalmente para aquele lugar chamado Lida, para visitar os cristãos daquela região. E passando por alguns lugares, ele passou pela casa de Enéas. Ali ele encontrou, viu Enéas em cima de uma cama, e então ele provavelmente, teve ali uma direção do Senhor, onde libera a cura sobre a vida de Enéas. E o interessante é que a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, que Pedro chega para Enéas e fala, ele não pergunta, se ele quer ser curado, como a gente já viu em outras passagens de Jesus fazendo essa pergunta a algumas pessoas. Ele pergunta, ele fala, ele enfatiza e já chega para Enéas falando: Jesus cura você. E isso me chamou muita atenção, porque o primeiro ponto que eu quero deixar aqui claro é que nós precisamos acreditar nos milagres de Jesus na nossa vida. Porque quantas vezes você já recebeu uma bênção, uma promessa de cura daquele momento, ou que a bênção já estava na sua mão, mas você teve dúvidas do que estava acontecendo naquele momento. Você, por algum momento, até desacreditou que Jesus poderia estar entrando na tua causa, de que Jesus realmente tinha dado um ponto final nessa sua dor, nessa sua angústia, Ou que Jesus estava chegando com a cura para aquele dia. Algumas pessoas já tiveram dúvidas relacionadas a isso, E o interessante é que ele fala: Jesus cura você. Quantas vezes você já ouviu? Muitas das vezes isso acontece muito na nossa igreja, sobre palavras proféticas, e a gente precisa tomar posse daquilo que é declarado e não duvidar, porque a gente sabe que nós temos um Deus soberano e que quando ele fala, ele cumpre. E quantas vezes a gente já teve oportunidades que se passaram por não acreditar naquilo que Jesus estava declarando sobre a nossa vida. E o segundo ponto que eu quero deixar aqui é que, além de acreditar no que está sendo declarado sobre a nossa vida, nós temos que tomar posse do que está sendo falado. Porque quando Pedro fala para ele: Jesus cura você, levanta e arruma a sua cama, a palavra logo em seguida vai dizer que ele imediatamente se levantou. Ele não duvidou, ele se levantou. Ele tomou posse daquilo que estava sendo declarado sobre a vida dele. Ele não duvidou. E a gente pode ver em alguns momentos pessoas que, por muitas das vezes, Jesus está entrando com a solução para a vida dela, mas ela já está tão acostumada a viver chorando sobre a dor que ela carrega, que para ela é muito mais cômodo permanecer na cama. Muitas pessoas às vezes preferem viver se vitimizando, choramingando, já se tornou algo profundo na vida dela. Ela se acostumou as pessoas sentirem pena da condição dela. Então nós precisamos tomar uma decisão se vamos permanecer
na cama ou se vamos nos levantar e tomar posse daquilo que está sendo declarado sobre a nossa vida. Porque a gente não pode, se Jesus ele é o dono do ouro e da prata e ele traz a cura que a gente precisa, ele é capaz de entregar tudo aquilo que precisamos, a gente precisa saber se realmente a gente quer. Porque não adianta falar que você quer algo da parte de Deus se você não toma posse daquilo que está sendo liberado sobre a sua vida. O que é mais. As pessoas estão acostumadas a se acomodarem, a viver no comodismo. Então, para poder você tomar posse da cura, de algo novo para a sua vida, você vai precisar se movimentar, você vai precisar se levantar, você vai precisar realmente fazer o movimento. E muitas pessoas não estão preparadas para isso, porque já se acomodaram e viveram, né, por anos naquela condição de ficar ali no estado de paralisia. Então, quando ela recebe a notícia de que ela pode se movimentar, muitas pessoas tomam um baque e ali elas pensam, né, eu pedi, mas e agora? Né, eu vou precisar me movimentar. Por que que nós hoje em dia podemos ver muitas pessoas que elas acabam passando vida, procrastinando, passam a vida no comodismo? Porque elas não conseguem se libertar. Porque elas já colocaram na cabeça que a condição de vida delas é daquela forma. Então, para poder você viver algo novo, né, do que Jesus está liberando, as coisas novas vão acontecer. Aquela condição que você vivia de ficar paralisado, de permanecer naquele estado, já não vai mais acontecer. Coisas novas vão acontecer. E o novo traz medo. O novo nos assusta um pouco, mesmo que olhando pareça ser bom. Eu vejo que é bom, né? Mas dá medo. Só que se queremos viver o novo de Deus na nossa vida, nós vamos precisar fazer a nossa parte e tomar posse do que está sendo declarado. E não adianta, ou eu vou escolher viver a vida murmurando, a vida me vitimizando sobre aquilo que as pessoas fazem a meu respeito, sobre as doenças que de alguma forma tomaram conta do meu corpo por um tempo, ou eu vou me acondicionar a isso, aceitando isso para minha vida, ou eu vou tomar posse e falar, não, isso só foi um período e eu vou abandonar, vou deixar de lado. Nós vemos que Enéas, ele tomou posse. Ele tomou posse há 8 anos em cima de uma cama. Talvez ele já teria se acostumado e pensado, é aqui que eu vou morrer. Mas quando ele teve a primeira oportunidade, ele não deixou a oportunidade passar. Ele agarrou e ele tomou posse, ele acreditou naquela palavra de Pedro, que foi pela palavra de Pedro, liberado de Jesus, que o milagre aconteceu na vida de Enéas. Ele nem sequer parou para pensar um pouquinho. E quantas das vezes, quando chega algo da parte de Deus para sua vida, você fica pensando assim, mas será? Vamos pensar se Enéas tivesse ficado ali em cima da cama pensando assim, mas será que é verdade? Pedro chega aqui falando que Jesus me cura, mas eu não estou nem vendo Jesus, né? Se começasse aquelas indagações, aquelas perguntas assim, não sei, né? Aquelas perguntas que nós estamos acostumados a fazer. Será? Mas será que é de Deus? Será que ele não está querendo me enganar? Não é? Isso não acontece? Mas quando a gente para ficar colocando a dúvida no lugar do milagre, a gente perde a oportunidade de viver o milagre. Então, o que eu quero deixar aqui nessa manhã, nesse dia para a sua vida, é que não duvide dos milagres de Deus. Acredite, tome posse. Raquel, mas eu não duvido. Não duvida, você fala que não duvida, mas no teu inconsciente, muitas das vezes, você sem perceber já está colocando dúvida daquilo que Deus pode fazer na sua vida.
Então pense nisso. Agora, terceiro ponto que eu quero deixar. O primeiro ponto é acreditar em Jesus, o segundo ponto é tomar posse do que foi declarado. E o terceiro ponto é testemunhar. Você precisa testemunhar, porque através da tua história com Jesus, vidas serão alcançadas. Porque aqui fala no último versículo: todos os habitantes de Lida e da região de Sarão viram Enéas e se converteram ao Senhor. Foi através de um testemunho. Enéas não precisou fazer nada, né? Ele não precisou abrir a boca, só com a atitude de vida dele, com aquilo que ele viveu, fez com que as pessoas observassem, fez com que muitas vidas, aqui fala que todos os habitantes de Lida, não só de Lida, mas também da região de Saron, se converteram ao Senhor. Então, meus amados, vocês podem observar que a nossa vida de comunhão com o Senhor, de fé, né? Que nós precisamos ter fé, alimentar a nossa fé diariamente. Ela não só vai trazer benefícios para a gente, né? Como os milagres de Jesus para a nossa vida, mas também vai alcançar outras vidas. Então isso é maravilhoso, porque muitas das vezes você não vai precisar abrir a boca para poder evangelizar, mas a sua vida, através da sua vida, da sua atitude, do seu dia a dia, da sua comunhão, da sua vida com Deus, vidas vão ser alcançadas. Eu lembro de um fato em que eu ia me reunir com algumas pessoas e eu estava desesperada, porque eu falei assim: Senhor, eu quero levar uma palavra. E Deus não falava, o Espírito Santo não ministrava nada no meu coração. E eu estava muito apreensiva, porque passou o dia e nada acontecia. Então, naquele momento, quando eu já estava a ponto de dormir, eu senti o Espírito Santo falar dentro de mim, que eu não ia precisar falar. Naquela situação ali, eu não ia abrir a Bíblia, eu não ia falar nada, era para eu ficar calada naquele tempo. Ia chegar o tempo certo, onde eu ia falar sobre a palavra de Deus. Mas que naquele momento, naquele período, onde eu estava convivendo com essas pessoas, eu não ia falar da palavra, mas essas pessoas iriam ver a transformação de Deus na minha vida. E elas iam ser tocadas através dessa atitude. E ali eu tive paz. E assim aconteceu. Assim aconteceu, através da minha vida com Jesus, essas pessoas também foram tocadas e eu ouvi delas dizendo: eu quero viver o que você vive com Jesus. Né? E depois disso tivemos a oportunidade de também, não só através daquilo, mas depois o Senhor foi me conduzindo, falar da palavra. Então, nos momentos que o Senhor ele quer falar dentro da palavra dele, ele me instrui para falar. Mas muitas das vezes foi através da minha vida de comunhão com o Senhor. Então, cuide do que é teu com Jesus, porque quando chegar o tempo determinado de Deus na sua vida para poder te entregar as bênçãos dele, não só você vai ser beneficiado, mas vidas também serão alcançadas. Amém? Guarde essa palavra e que o Senhor ministre melhor em cada coração. Amém? Deus te abençoe.